Fala meu povo, fala minha pova, professor Jean Azevedo, canal Geografia, deixa o like, se inscreva, a aula é 10. Vou falar de temas para redação do Enem. Jean, você é formado em letras? Não, eu sou geógrafo, mas eu vou dar meus pitacos na prova de redação. Mas por quê? O recheio da sua redação do Enem. Mas o que é o recheio? A argumentação, muitas vezes, passa por temas da geografia. E eu vou apresentar para vocês 3 temas que podem aparecer. Se você volta o ano passado, o ano retrasado, o outro ano, esses 3 temas sempre estavam em voga. Envelhecimento da população, mobilidade urbana e taxa de analfabetismo. Suave? Olha, fica ligado, pode aparecer esse ano, já que não apareceu nos anos anteriores. Mas antes de eu começar a discutir com vocês cada ponto desse, eu vou apresentar aqui, agora, um projeto de aprovação sensacional, parceiraço do canal Geografia, Redação Mito. Vamos pro anúncio, daqui a pouco eu volto, é rapidinho. Pensa num curso de redação top. Redação Mito traz uma técnica apurada para você conseguir o tão almejado 1000 na redação do Enem. Essa figura aqui, o professor André Gazola, cara manja muito de redação, tem um blog aí muito famoso e agora ele está apresentando uma técnica matadora que consiste em estudar, olha isso, apenas 90 minutos e você só seguir um passo a passo que você vai garantir a sua nota show de bola no Enem. Ainda dá tempo. Olha o preço, R$ 197,00. Não! Consegui um preço ainda mais matador, apenas R$ 97,00. Pode dividir ainda em 10 vezes. Olha isso, cara. Você não vai perder, vale muito a pena. Eu conheço o curso, é muito bom. Um pequeno investimento que pode garantir a sua vaga na universidade. O link tá na descrição. Vamos junto, cara. Eu, você, canal Geografia, Redação Mito. Vamos detonar nesse Enem. Vamos para a aula. E aí, curtiram? Se você gostou do projeto Redação Mito, um projeto de aprovação, não é apenas um curso de redação como tem tantos outros na internet. Ele é específico para o Enem, para você tirar 900 ou 1000 na prova. Aqui embaixo tem um cupom de desconto sensacional, não perca a oportunidade não. Você vai pagar apenas R$ 97,00, dividido em mais de 10 vezes, velho. É para aprovar. 1000 no Enem. Partiu! Então vamos para a aula? O tema que nós vamos abordar é envelhecimento da população, o primeiro. Depois mobilidade, depois analfabetismo. Primeira coisa que tem que estar na sua argumentação, que o Brasil está muito distante dos países desenvolvidos no que tange expectativa de vida, mas nós diminuímos essa distância. Estamos longe, mas diminuímos. Porque no passado era ainda maior. No Brasil rural, onde a assistência à saúde era muito precária, o Brasil estava praticamente no fundo do poço se comparado com países subdesenvolvidos. Suave, o Brasil rural, você não tinha assistência à saúde, você tinha muito pouco saneamento básico, que são 2 principais atores que vão impactar na expectativa de vida e aí na dificuldade do brasileiro em envelhecer. Conforme o Brasil foi estruturando a sua política na década de 80, com as diretas já, depois com a eleição do primeiro presidente democraticamente eleito, Fernando Collor de Mello, que sai por conta de um processo de impeachment e emerge o seu vice Itamar Franco, depois consolida-se a nossa democracia, a nossa eleição a partir da vitória de Fernando Henrique Cardoso. Nesse momento, a política começa a ser resolvida. É um dos quesitos necessários, presta atenção nisso, para que a gente aplique nas questões sociais lá na frente. Primeiro arruma a política, arrumamos. Aí você tem que arrumar a economia. O que o Fernando Henrique fez? Criou o Plano Real. Criando o Plano Real, nós matamos outro fantasma que assolava o nosso país, o monstro da inflação. A economia se estabiliza, as pessoas aumentam o seu poder de compra, o Brasil ele consegue
se estruturar em um dos atores principais aí para o desenvolvimento de um país, que é a questão econômica. E depois nós passamos a investir no social. A vida do brasileiro melhorou. No momento que a economia se estabiliza, o governo arrecada mais e passa a investir em saúde, passa a investir em educação, em ações afirmativas que vão elevar a expectativa de vida do brasileiro. Com toda essa estrutura que o Brasil vai começar a plantar em 1985, ganha força em 89, se estabiliza em 94 e tem grande avanço até os anos 2000, o Brasil deixa de ser um país, presta atenção, subdesenvolvido e passa a ser um país emergente. Um país que está passando por um processo de transição demográfica. Se a gente observar a pirâmide etária, dá uma olhadinha na pirâmide aqui, o que está acontecendo? A base está se estreitando, a PEA está ficando fortalecida e o nosso topo começa também a aumentar. Por quê? Está aumentando a expectativa de vida e grande parcela da população brasileira está envelhecendo. Claro que nós não temos uma transição demográfica já consolidada, como, por exemplo, a Grécia, a Itália, a França, que passa por um processo de envelhecimento da população também absurdo. Nós estamos na transição. Mas é uma transição que já assusta, porque nós já temos cenários que 40% da população até 2050 vai ter acima de 60 anos. Mas e aí, quais são os problemas resultantes do envelhecimento da população? O primeiro, que a gente já discute atualmente, a questão da previdência. Nós vamos ter um grande número de idosos, você vai ter menos pessoas entrando na população economicamente ativa, porque a nossa base ela está se estreitando, está nascendo menos crianças. Olha que interessante. Se você tem menos gente para produzir, consequentemente, como você vai manter a aposentadoria? É aí que entra toda a reforma da Previdência para conseguir pagar essas pessoas no futuro. Suave, tranquilo, mas não é só isso. Quando você aumenta a idade para se aposentar, acompanhando o crescimento da expectativa de vida, as pessoas têm que ser recolocadas no setor produtivo. Como você vai qualificar esse idoso para que ele continue trabalhando na indústria, para ele continue trabalhando no comércio, na prestação de serviços, na agricultura, na mineração, já que esses setores passam por um processo dinâmico de aperfeiçoamento tecnológico. Esse idoso, ele tem que ser qualificado. Então não é somente qualificar o adolescente que está entrando na população economicamente ativa. Você tem que qualificar esse idoso para que ele entre dentro dessa estrutura que está sendo estabelecida aí do meio técnico, científico, informacional, que Milton Santos já dita, e também a pós-modernidade do Bauman. Você pode trazer esses dois caras para rechear aí a sua argumentação nessa temática. Aqui eu trouxe algumas palavras-chave que tem que estar presente no seu texto. Ó, Brasil urbano, qualidade de vida, transição demográfica e previdência. Você tem que colocar isso na sua argumentação. O outro tema que eu vou discutir, mobilidade urbana. Primeira coisa, o que é mobilidade urbana? É o deslocamento facilitado na cidade. Então, eu vou para algum lugar e eu não tenho nenhum empecilho. Empecilho como, Jean? Por exemplo, trânsito. Por exemplo, um dia de chuva, que isso alague e isso dificulte o meu trânsito na cidade. Que eu consiga fazer esses deslocamentos no menor tempo possível. Isso é mobilidade urbana. E mobilidade urbana tem que estar casado diretamente com acessibilidade. O que é acessibilidade? É acesso facilitado a um determinado lugar. Se eu for cadeirante, toda a estrutura urbana tem que estar adaptada à cadeira de roda. Se eu for um deficiente visual, também. Se eu for um idoso, criança, mulher grávida, também tem que estar adaptada a toda a cidade. Nós temos uma lei da acessibilidade, uma lei muito interessante, muito inovadora, que tem que ser colocada em prática por todo o município. Suave? É um ponto que você pode pesquisar para rechear a sua argumentação se o tema for mobilidade urbana.
Trazendo um debate mais histórico, você sabe que as nossas cidades elas receberam muita gente no que estava acontecendo o processo de êxodo rural. O Brasil passava por uma industrialização, o Brasil passava por toda uma estrutura no meio rural que desfavorecia o pequeno produtor e favorecia o latifundiário que ia plantar commodity. Então esse pequeno produtor vem para a cidade trabalhar, ele não tem dinheiro para morar nas melhores localidades onde se oferta oportunidade e então ele é obrigado a morar na periferia. Mas na periferia você não tem oportunidade, lazer, cultura, trabalho, educação, saúde. Então ele é obrigado a se deslocar na cidade à procura disso, para ele, para os seus filhos, para a sobrevivência. Mas a cidade ela não se planejou para esse deslocamento, porque ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Brasil está se abrindo para a entrada das multinacionais. Então o Brasil deixa o transporte coletivo de lado em prol do transporte individual. Então incentiva as pessoas a comprarem automóveis. Isso foi tanto na década de 60, na década de 70, na década de 80 a gente entra na década perdida. Então o poder de compra do brasileiro era muito pequeno, então a gente deixou de comprar automóveis, mas isso volta no governo de Fernando Henrique e ainda mais no governo Lula, com incentivos fiscais para as pessoas poderem comprar automóveis. Inchou as nossas cidades de carros. Em contrapartida, as cidades elas não deram uma resposta efetiva no que tange mobilidade urbana. O Estado ele não vai remodelar o espaço urbano em prol desse boom de automóveis. O espaço urbano continua o mesmo da década de 70, da década de 60, recheado agora de carros. Onde andava a carroça, agora anda 3, 4, 5, 6. Algumas cidades a gente pode citar como cidades exemplos na questão da mobilidade urbana. Por exemplo, Curitiba com os BRTs, Bus Rapid Transit. Olha meu inglês, cara, tá finão, hein? Ó, vem cá. Você tem aqueles corredores de ônibus que ligam toda a cidade. Tem um funcionamento muito parecido com os metrôs, mas são ônibus. Agora, nas Olimpíadas, que o Brasil investiu em algumas cidades na questão de mobilidade urbana, como é o Rio de Janeiro, foi implantado o BRT, mas claro que não em toda a cidade. O Rio de Janeiro também investiu no VLT, no Veículo Leve Sob Trilhos. É importante para a mobilidade urbana ter VLT? Muito pouco, o investimento é muito grande e o resultado efetivo é mínimo. É só você analisar a subutilização do VLT no Rio de Janeiro. Poderia ser investido em BRT ou investido numa linha do metrô, mas coloca o Rio de Janeiro num ranking de pouquíssimas cidades que possuem esse tipo de transporte suave. São Paulo também teve aí um grande investimento em transporte sustentável, ciclovias e ciclofaixas, que foram rasgando a cidade de São Paulo e também mudando um pouco a cara da metrópole paulistana, que era conhecida como a metrópole do automóvel. São Paulo é a cidade brasileira que tem a maior malha de metrô, mas se comparar com o metrô de Nova York, com o metrô de Tóquio e de Londres, nós estamos aí anos-luz de distância. Mas é algo para se relevar se você for falar de transporte, de mobilidade urbana. Lembro você que o metrô é o mais caro em comparação a qualquer outro sistema de transporte. O BRT é um dos mais baratos e se equipara em efetividade quando é colocado em prática numa grande cidade. Suave na nave até aí? Tranquilão? Olha o tanto de coisa que nós falamos sobre mobilidade urbana. Pensa num tema importante agora, taxa de analfabetismo. Primeira coisa, é um problema crônico. No Brasil, nós sempre tivemos grande parcela da população sem saber ler e escrever. Isso não é de hoje, é de sempre. Porque a educação no Brasil era uma educação elitizada. Grande parcela da população era renegada ao acesso à educação. Se a gente traz na história, lá dos primórdios, onde a educação estava na mão da igreja, somente os ricos estudavam.
Quando o Estado toma posse da educação, somente os ricos que estudavam. Os pobres somente tinham direito de cursar os anos iniciais para aprender a fazer conta e para assinar o nome. Quando o Brasil ele passa a se industrializar, aí era necessário ter uma mão de obra mais qualificada. Aí você tem a criação do Senai, você tem aí a abertura das portas das escolas para os mais pobres, para eles conseguirem, ao mínimo, mexer numa máquina para trabalhar na indústria. E esse acesso foi se ampliando, ampliando. Claro, sempre pensando no quantitativo e não no qualitativo. Isso tem que estar na sua argumentação. Então, o acesso, olha, tem escola para todo mundo. Vem para a escola, mas não há qualidade. Isso na história da educação brasileira. Em nenhum momento nós falamos assim, nossa, nós tivemos um avanço. Nananina, não. Sempre estamos correndo atrás de uma educação de qualidade. Nós conseguimos colocar as nossas crianças na escola a partir de ações afirmativas, dentre elas o Bolsa Escola, o Bolsa Gás, criado por Fernando Henrique Cardoso, e depois a transformação dessa política afirmativa em Bolsa Família pelo governo Lula. O Lula, ele obriga a criança a estar na escola para a família receber o dinheiro do Bolsa Família. Nisso, ele consegue atrair aquela criança que não estava na escola, aquela criança que ficava 2, 3 anos e saía da escola para trabalhar, porque agora não pode mais. Fora isso, nós temos uma legislação rígida que pune a família que não matricula a criança na escola, como o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, como a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. São duas leis que vão dar corpo jurídico para essa criança estar dentro da sala de aula. Então nós temos políticas afirmativas, nós temos as leis que vão tirar a criança da rua e colocar na escola. Mas calma, falta qualidade. De novo eu bato nessa tecla. Então isso vai gerar o quê? O analfabetismo funcional. Nós temos, presta atenção, muita gente que não é analfabeta, sabe escrever, sabe fazer conta de adição, de subtração. Mas quando você dá um texto de língua portuguesa para ela interpretar ou uma conta de dividir com 2 números na chave, ele não sabe fazer. Ele é classificado como analfabeto funcional. Mais de 50% da população brasileira está classificada aqui. É só a gente ver o Enem, ver as notas do Enem, que vai de uma escala de 0 a 1000. A grande maioria faz de 400 para baixo. Então você tem grande parcela da população saindo do ensino médio, não obtendo uma nota satisfatória no Exame Nacional de Ensino Médio. Se a gente volta lá no ensino fundamental, na Prova Brasil ou no Saresp, aqui do estado de São Paulo, que são provas que avaliam o rendimento do aluno, você vai ter também o quê? Níveis muito baixos, principalmente em matemática. Se a gente olha aqui, dá uma olhadinha nisso, é o índice PISA, que aí é um ranking mundial, é aplicada uma prova nos países que querem participar do PISA, esses alunos fazem a prova e depois é feito um ranqueamento. O Brasil está em vermelho. Mostra que o Brasil tem gravíssimos problemas em ciências, em matemática e língua portuguesa. Olha o cenário que a gente está colhendo de anos de descaso. Como o Brasil ele vai conseguir emergir como um país desenvolvido se não tem um sistema de educação sólido? Mas, Jean, as pessoas estão mais na faculdade agora, mas calma aí. O governo do PT, o que ele quis fazer? Colocar as pessoas na universidade para resolver o problema rápido de falta de mão de obra qualificada, porque o Brasil estava crescendo naquele momento. Mas deve-se investir onde? Na base. A base que vai sustentar o cara para ele entrar dentro de uma universidade. Aí que está a problemática da política pública. Deve-se equalizar o investimento entre o ensino superior, ensino médio, ensino fundamental 1 e 2. Outra questão que também pode estar aqui no corpo da sua discussão é a Base Nacional Comum Curricular, que já foi aprovada
para o ensino fundamental e pode ser aprovada em breve para o ensino médio. Então, uma mudança radical para que todo mundo estude a mesma coisa, se equilibre. Claro, preservando as regionalidades. Quem mora na Bahia tem que estudar determinado assunto que o cara de São Paulo não precisa. O cara de São Paulo ele tem que estudar um determinado assunto regional que o baiano não precisa. É as adequações que as localidades devem fazer do currículo, tanto do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio. Suave? Tranquilo até aí? Belezinha? Tudo isso está dentro do Plano Nacional de Educação. Nós temos aí várias metas a cumprir e uma delas é que todas as crianças saibam ler e escrever, presta atenção, a partir do 2º ano, mais tardar no 3º ano. Por isso que o governo fez o PNAE, que é um plano de qualificação dos professores para que eles apliquem na prática metodologias modernas, inovadoras, para que as crianças aprendam e não saiam da escola como um analfabeto funcional. Nós temos também a educação de jovens e adultos, que é para acabar com isso daqui, com esse analfabetismo funcional. E também o analfabetismo que a pessoa não sabe absolutamente nada. A pessoa, se ele está no ensino fundamental, já tem 16 anos, ele é alocado no EJA para acelerar os seus estudos. E 18 anos no ensino médio. Suave? Tranquilo? Olha o tanto de coisa que a gente falou, cara. Que aula show de bola! Conheça lá, ó, Redação Mito. Vamos tirar 1000 nesse Enem, galera. Olha o cupomzinho na descrição. Não deixe de dar o like, não deixe de curtir, se inscreva no canal. Gabarita Gel, tamo junto, pra cima deles. Abraço!